A paz do Senhor a todas vocês que começam a chegar. Hoje nós vamos ver a igreja de Sardes, né? A quinta igreja. Nós vimos a semana passada a igreja de Tiatira e hoje nós vamos ver a igreja de Sardes. É uma igreja onde Jesus ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Não é? Na igreja de Sardes era uma igreja que Jesus se apresentou para ela como aquele que tinha os 7 Espíritos de Deus, né? E também tinha as 7 estrelas, que as 7 estrelas são os pastores das igrejas, né? E ali ele ainda diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não é? É uma apresentação assim bem dura, né? Porque a igreja de Sardes ela era uma igreja que era limpa por fora e suja por dentro, espiritualmente falando, né? Ela tinha a parte espiritual dela era de uma forma que não era o desejável para chegar ao céu, né? Então aqui já é quando ele diz ser vigilante, já é a observação do que a igreja estava fazendo, né? No começo aqui, quando ele se apresenta, aí aqui já é a falha da igreja, né? Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, quer dizer, já tinha morrido já quase toda a igreja, né? Faltava só um pouco. Então, fica firme aquele ainda que está vivo, né? Porque quando ele fala aqui sobre Sardes, ele fala de uma forma muito dura mesmo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Quer dizer, o pastor da igreja, ele dava o ensinamento, né? Mas a igreja, ela ouvia, mas não recebia. Ela não retinha a doutrina. E isso acontece nas igrejas nos dias de hoje, né? A doutrina, ela está sendo ouvida, mas o povo não obedece, não é? Será que eu sou essa igreja, né? A igreja que por fora diz que é, mas por dentro Deus sabe que não é, né? Que tipo de igreja? A paz do Senhor, Vânia, seja bem-vinda, Wanda também, viu? Que seja uma bênção, né? Que a aula seja especial para vocês e para mim também, porque a gente começa a meditar que tipo de igreja nós somos, né? Se nós somos realmente aquela igreja que dizemos que somos, né? Nós somos realmente aquela igreja, pessoa, não é, que serve ao Senhor, aquela igreja que aparece no Facebook, não é isso? Ou nós somos uma igreja que estamos sendo advertida pelo Senhor? Cuide, senão o resto vai morrer, né? Você está só uma parte me servindo. Me sirva na integridade, na sua integridade. E é difícil quando a gente vê assim, né? Então, quando ele se apresenta como o anjo que tem as 7 estrelas, né? Como o Espírito de Deus e as 7 estrelas, tá? Então, está aqui, olha.
A de Éfeso é as estrelas na palma da mão. Então é uma mão com as 7 estrelas. Essa não, essa é diferente. Essa aqui fala das 7 estrelas, mas não é na palma da mão, tá bom? Então eu fiz as 7 estrelas, colei numa fita, tá? Num pedaço de fita. Aí para não ficar o pedaço aqui sem acabamento, eu dei um acabamentozinho na ponta, tá? Um pedacinho de EVA da cor da estrela, né? E a gente não perde as estrelas, elas vão estar sempre, quando você puxar, ela já vai vir às 7, tá bom? Então, as 7 estrelas, né? E porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, tá vendo? Era a igreja que dizia que fazia, né? É como um dos filhos quando o pai diz para ele fazer algo e um diz eu não vou fazer, mas faz. Aí o outro diz eu vou fazer, mas não faz. Então nós temos que saber que igreja nós pretendemos ser. A igreja que diz eu vou servir a Deus com fidelidade e realmente servir, não é? Ou aquela igreja que a gente diz, não, eu vou servir a Deus, mas aí aparece algo que o trabalho oferece, vamos dizer assim, não é? Porque o mundo, ele nos oferece algumas coisas que é atrativo aos nossos olhos, mas tem as áreas, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é na escola. Vocês estão vendo que eu estou hoje com companhia, né? Vem cá, meu neto. Ele é o meu ajudante, tá? Esse aqui é Edson Levi. Vocês orem por ele, porque é uma igreja que está se formando, tá? Então, e ele disse, eu vou ficar bem quietinho, mas eu quero ver a live. Eu digo, então tá bom, então fique. Mas eu já vi que ele passou ali atrás, viu? Então, é isso, ser vigilante, não é? A gente, quando não é vigilante, aqui tem assim, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, né? Aqui Jesus está dizendo que ele virá como um ladrão, né? O ladrão, ele vem numa hora que nós não esperamos, numa hora que nós estamos despercebidos, né? Então ele vem. Então aqui é o símbolozinho do ladrão, tá? Quando falar sobre o ladrão. Então, o ladrão, ele vem assim, se ele avisasse que vinha, a gente ia se precaver, né? Então, da mesma forma é Jesus com a igreja que não está na sua totalidade, na sua fidelidade constante com ele. Não adianta, a Bíblia diz que não adianta a gente servir 2 senhores. Ou a gente vai aborrecer a um e amar o outro, ou a gente vai aborrecer o outro e amar o primeiro. Não é isso? Então não pode. Deus, ele não permite que a gente faça escolhas duvidosas. Ou é ele, ou é o diabo. Ele é muito zeloso com as coisas dele, né? Deus, ele é zeloso. Boa noite e a paz do Senhor, viu? Temos que ser bênção, sim. É isso mesmo, irmã Wanda. Nós temos que ser bênção para quem está na nossa volta e para nós mesmos, né? Nós temos que ser bênção. E aqui diz que a gente tem que se preparar, tem que se arrepender, né? Guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares. Tudo está no vigiar, não é? Isso eu posso, isso eu não posso. Eu sou luz, eu sou sal, e ali você vai. Por que é que muitas vezes a igreja fica corrompida? Porque não conhece a palavra. Não conhece a palavra.
Então fica corrompida, se corrompe. E é onde Deus, ele se aborrece, né? E coisa ruim é quando Deus se aborrece conosco, porque a Bíblia diz que a alegria dele é a nossa força. E o aborrecimento? E a ira de Deus, né? Então, tenhamos cuidado para não fazer coisas desagradáveis ao nosso Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar desse templo, né? Então, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. Tá vendo? Sardes era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha muitas riquezas, muitas posses, né? Mas era uma igreja que, por causa das suas riquezas, se contaminou, né? No exterior as coisas pareciam ótimas, mas o Senhor viu o seu interior e soube que elas absolutamente não o amavam. Tá vendo? Porque Deus é o Deus que conhece o íntimo. Não adianta a gente servir a Deus apenas nas fotinhas de Facebook. Não adianta, porque Ele conhece o íntimo, o interior. Adianta ser, como a Bíblia diz, um sepulcro caiado, né? Por fora tão bonito e por dentro uma podridão. Não é isso? Então é isso que Deus não quer que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos limpos por fora, limpos por dentro, né? Do jeito que nós estamos por dentro, a nossa alma, ela reflete no semblante. Mas tem coisas que é encoberto. Mas a Bíblia diz que não há nada encoberto debaixo do sol. Viu? Então não adianta ficar achando que vai enganar Deus, porque não vai, né? Então aqui diz mais assim: mas o Senhor viu o seu interior e soube que elas absolutamente não o amavam, só queriam impressionar os outros. Olha aí o que é que Sardes fazia. Ela queria impressionar, né? Sardes é uma igreja santa. Sardes realmente, nós vemos o poder. Sardes realmente guarda a doutrina, mas Deus sabia que não era assim. Deus sabia que tinha algo errado naquela igreja. O Senhor advertiu os poucos que realmente o amavam para que não permitissem que as atitudes erradas desses outros os afetassem, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, não é isso? Então, eu já falei de como o Senhor se apresentou. Ele se apresentou como os 7 Espíritos e as 7 estrelas. A apresentação, tá bom? A falha da igreja era que ela era limpa por fora e suja por dentro, né? Era a falha da igreja. Mas ele disse que ela se arrependesse, porque senão ele ia vir como um ladrão contra a vida deles, né? A vida daqueles que estavam em Sardes, né? E tem agora ao vencedor, que é a promessa que ele dá a todos aqueles, a todas as igrejas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Então, quando a gente fala de Sardes, eu já vi em alguns visuais as irmãs fazerem o vestidinho branco. Eu posso até colocar o molde do vestido. Vou colocar porque se alguém quiser fazer, faça. Mas eu oriento quando for pregar, ministrar numa igreja que é sobre as cartas, na parte de Sardes, você já deixa separado uma criança, uma menina, ou mesmo um menino,
pode ser também uma menina e um menino vestidinho de branco, os dois, né? A menina de vestidinho, o menino de calça, camisinha branca. Então, já deixa ele separadinho. Quando falar nas vestiduras brancas, os meninos já sabem, eles já podem entrar até com uma coroazinha, alguma coisa, não é? Para indicar uma coisa assim bem celestial mesmo, uma coisa bem espiritual, tá bom? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, tá? O livro da vida. O livro da vida pode ser uma caixa que você dê para você levar, tá? Não precisa nem deixar dentro da sacolinha, porque se for uma caixa grande, você leva separadinho. O que é que você faz? Atrás você coloca, ou dentro, num lugarzinho assim embaixo onde ninguém vê, coloca o nome Sardes, tá? Porque como é muito visual, às vezes quando a gente tira na hora da ministração, na hora de juntar a gente não sabe mais quem é de quem, né? Então coloca assim num cantinho sempre Sardes, tá? E que é para saber que ali é da igreja de Sardes, tá? Então esse meu, a minha filha, ela é cabeleireira e vem muito aqueles mostruários de cabelo, de tinta, essas coisas assim. Então ela sempre me dá. E eu fiz esse, só que eu ainda não coloquei nada dentro, tá? Porque o livro da vida é só mesmo os nomes daqueles que vão chegar ao céu, né? Aceitou Jesus, aí é escrito o nome no livro da vida, né? Então, como são nomes, tudo, então eu não sei nem como é que eu faço ainda. Eu estou pedindo ao Senhor uma direção de como é que eu vou fazer aqui dentro, tá? Mas isso aqui é um catálogo de tintas de cabelo, tá? De tinturas de cabelo. Pronto, então aqui, né? Aqui a bolsinha de Sardes, mas você já tem no primeiro módulo já coloquei, tá? Como é que eu digo? O molde dos visuais também já estão aqui. E aqui diz assim: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante, é muito interessante. Irmão, é tão profundo que às vezes a gente fica pensando e se sente assim, um nada, né? Porque é tremendo mesmo. Eu coloquei um espelho. Ah, muito bem. Eu pensei nisso hoje de manhã, mas pensei e passou. Mas eu vou fazer isso que Wanda tá dando como exemplo, tá? No livro da vida, espelho e coloca, porque escreverei o seu nome no livro da vida. Quando você olha, é você mesmo, tá bom? Muito bem, Wanda. Gostei da sua sugestão, viu? Deus lhe abençoe e lhe recompense por isso, porque tudo que nós fazemos, Deus nos recompensa. Ele não deixa ninguém devendo a ninguém. Ele não gosta de dever, né? É por isso que eu gosto de servir a Ele, porque tudo que a gente faz, Ele paga, e paga bem pago, viu? Tudo que Ele faz, não é? Tem gente que diz assim, ah, mas eu não faço as coisas por Senhor, eu faço com dedicação, eu faço com amor, e faço com dedicação. Viu? Eu sou interesseira. Nas coisas de Deus eu sou interesseira, porque eu sei que Ele paga e paga bem pago. Não é, às vezes não é com dinheiro, mas às vezes Ele dá assim uma bênção, uma bênção, não é uma vitória, porque para você ter uma vitória você tem uma luta primeiro. Mas Ele dá um bônus para você, uma bênção especial,
né? E você é recompensada. Você sabe que você foi recompensado por aquilo que você fez e o Senhor se agradou, né? Então é por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando Ele está feliz conosco, aí Ele nos abençoa, Ele nos presenteia. É muito bom um Deus assim, um Deus que Ele, como é que eu digo? Ele valoriza o trabalho do servo, né? Nós somos servos, somos. Temos Ele como Senhor das nossas vidas. Eu digo muito ao Senhor, Senhor, Tu és o meu dono, né? Mas a gente quando tem um dono que não liga para nada, né? Mas Ele disse assim, eu não te chamo servo, mas te chamo de amigo, né? Então eu trabalho para Ele e Ele ainda me chama de amigo, né? Ainda tem intimidade comigo. Então eu tenho intimidade também com o meu Senhor, tá bom? Então sejamos limpos, né? Sejamos puros de mente, porque como é que nós vamos passar para as crianças algo que a gente não tem a clareza? Temos que ter a clareza, não é isso? Então, os visuais de hoje são as estrelas, que meu neto amou, tá ali brincando com elas, né? As estrelas, as 7 estrelas. Coloquei uma pertinho do outro para não ficar aquela, sabe, aquela tira muito grande. Olha, tá vendo as 7 estrelas, né? Fica bom de você pegar, de mostrar, tá? Pode até colocar assim. O do ladrão, que eu não coloquei ainda o elástico, mas eu vou colocar para colocar numa das crianças, que elas amam, né? Participar. E o livro da vida que eu vou fazer como a irmã Wanda orientou. Colocar dentro um espelho, tá bom? Então são esses 3. A palavra que eu queria dar para vocês era outra, mas Deus me levou para esse lado, né? Então eu não estou arrependida, porque tudo que Ele faz é bem feito. Ele sabe quem está precisando de ouvir a palavra neste sentido. A internet de irmã Eliane, ela esperou tanto para assistir a aula. Irmã Eliane, Deus te abençoe. Edilene, tia, um espelho ficaria legal dentro do livro. Dentro do livro, você está perguntando se ficaria legal? Ficaria sim. Uma ideia abençoada, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre para adiantar para vocês, tá? Para não ter que esperar para fazer outra live segunda, outra live sexta. A irmã Kete, ela tá precisando para fazer uma encomenda. Então eu disse a ela, eu vou adiantar as aulas. Então eu vou fazer mais 2 vídeos, o da igreja de Laodiceia e o da igreja de Filadélfia, que é as que faltam. Acho que é as 2 que faltam. Laodiceia e Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia, tá? Então eu vou fazer os vídeos. Vou colocar ainda hoje os vídeos, tá bom? E os moldes também. Eu não coloquei o molde de Tiatira porque foi uma semana meio conturbada. Mas vou colocar ainda hoje. Até meia-noite vai estar todos os moldes e todos os vídeos, tá bom? Que Deus abençoe. Orem por mim, tá? Orem pelo meu companheiro aqui, meu ajudador, tá? Que onde eu estou ministrando, ele está comigo, né? E para que ele cresça, viu? Diante do Senhor, como um ministro de crianças. Ele já sabe contar as histórias, ele participa muito, né? Sexta-feira, quinta-feira foi o primeiro dia que ele usou o cabeção, né? Começou com uma vergonha, mas depois começou o sabão, lavar e ele se animou, né?
Então é assim mesmo. Ele tem 7 anos, é Edson Levi, e coloco ele debaixo do joelho de vocês, tá bom? Para que o Senhor prepare a vida espiritual dele, assim que ele seja uma bênção, um missionário mesmo na presença do Senhor, tá bom? Deus abençoe vocês.